Eu vou apresentar o trabalho intitulado Faixas Marginais do Rio Poti, uma análise à luz do desenvolvimento sustentável em Teresina, Piauí, que eu desenvolvi em coautoria com Ana Karina Alencar, Fernanda Lima e Arthur Pedrosa Rocha. Esse trabalho está inserido na linha temática 4, Sistema de Espaços Livres, e o objetivo é analisar como as faixas marginais do Rio Poti, localizado em Teresina, têm sido concebidas sob foco das diretrizes estabelecidas pelos planos diretores municipais entre o período de 2006 e 2022. Nesse sentido, o nosso recorte espacial é a área de preservação permanente do Rio Poti, inserida ao perímetro urbano de Teresina, e o recorte temporal é o período de 2006 a 2022, quando a gente tem mudanças significativas na política urbana municipal, a partir da publicação do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável em 2006 e do Plano Diretor de Ordenamento Territorial em 2019, que ficou em vigência até 2022, quando ele foi atualizado. Teresina, ela tem uma matriz físico-ambiental que se destaca por uma enorme riqueza hídrica, devido à presença de dois grandes rios, que é o Rio Parnaíba e o Rio Poti, além de uma série de lagoas, riachos associados a esses dois sistemas fluviais. Aqui, do lado esquerdo, a gente pode observar como é um território bastante vascularizado, tanto na sua extensão municipal, como no perímetro urbano, e como os rios têm uma cota de inundação que avançam sobre a área urbanizada da cidade, principalmente na região do encontro dos rios, que a gente tem uma foto aqui do lado direito dessa região, que é uma região mais baixa da cidade. Teresina foi fundada em 1852 e ela foi a primeira cidade planejada do Brasil. Apesar disso, ela passou mais de um século sem planejamento, e durante esse período ela se expandiu bastante de maneira desordenada, criando um cenário de bastante vulnerabilidade socioambiental. Por causa dessa problemática, no final do século XX, a gente tem a publicação de 3 planos diretores, um em 1969, um em 1977 e um em 1988. Esses 3 planos diretores, eles chegam a reconhecer a problemática socioambiental associada às enchentes, mas eles não trazem diretrizes realmente efetivas para lidar com esse problema, têm legislações vagas e não foram implementados. Assim, a cidade ela entra no século XXI com esse quadro de vulnerabilidade socioambiental cada vez maior, o que pode ser observado a partir da recorrência de inundações críticas na cidade, como a gente pode observar aqui nas fotos da enchente de 1985, 1995, 2004 e 2009, onde a cota de inundação avançou muito sobre a cidade, e devido a isso, a gente tem, a partir de 2006, a publicação do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável e 2019 do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, que são os 2 focos dessa pesquisa, da análise, por eles terem sido os 2 primeiros planos a realmente tratar da temática do desenvolvimento sustentável e da vulnerabilidade associada às enchentes, e também por terem sido os 2 primeiros planos a serem efetivamente implementados, já trazendo diretrizes mais detalhadas para lidar com essa problemática. O primeiro plano que a gente vai analisar é a Agenda 2015, Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável, que ele representou um marco no reconhecimento da importância dos rios e no combate do risco climático na cidade, trazendo nos seus objetivos, por exemplo, o resgate da relação homem-rio e a reabilitação da paisagem urbana. Apesar disso, esse plano ele também apresenta problemas semelhantes aos seus anteriores, devido à presença de diretrizes bastante vagas, que dificultaram a sua implementação efetiva. Outro ponto de fragilidade desse plano é que, quando a gente olha para o zoneamento dele, a gente percebe que ele tem um caráter bastante setorizado e funcionalista,
organizando a cidade em áreas de moradia, áreas de trabalho, áreas de serviços, e que tem pouca relação com a questão ambiental. Quando a gente sobrepõe a cota de inundação dos rios ao zoneamento, a gente percebe, por exemplo, que existem áreas residenciais sobre a cota de inundação e não tem essa preocupação com essas áreas ambientalmente frágeis. Depois dele, a gente tem a publicação do Plano Diretor de Ordenamento Territorial em 2019, mais de 10 anos depois, né, do plano de 2006, então indo contra ao que estabelece o Estatuto da Cidade, que prevê um prazo máximo de 10 anos para a vigência dos planos diretores. E esse plano, ele traz inovações para a política urbana municipal, porque ele traz um conjunto normativo unificado e sistematizado, que ele vai chamar de Política de Desenvolvimento e Resiliência Territorial. Além disso, a partir do zoneamento dele, tanto o zoneamento econômico como o zoneamento ambiental, a gente observa que ele tem um caráter bem mais orgânico, bem mais preocupado com proteger e conservar essas áreas de fragilidade ambiental. Apesar disso, apesar de realmente ter sido um avanço, existem também algumas fragilidades nesse plano, como, por exemplo, a flexibilização de construção em áreas ambientalmente frágeis, que são nas zonas especiais de uso sustentável, a partir de algumas medidas compensatórias. Assim, a gente conclui que esses dois planos, apesar de trazerem inovações quanto ao reconhecimento da importância do desenvolvimento sustentável e da preservação dessas faixas marginais como sistemas de espaços livres importantes, tanto para a qualidade ambiental como social da cidade de Teresina, eles ainda apresentam dificuldades em propor diretrizes efetivamente sensíveis à esfera socioambiental, o que aponta para a necessidade de promover abordagens mais participativas e sustentáveis para a cidade de Teresina. Aqui são nossas referências e aqui são os nossos contatos para possíveis dúvidas. Muito obrigada.